Confiar em Deus e crer que Ele é poderoso para te livrar é o princípio para conhecê-lo mais. Olá, Pai do Senhor, estamos começando mais uma pré-aula aqui para a classe de jovens da Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino. Para quem não me conhece, eu sou o Diácono Kelvin, professor de escola dominical, e estou aqui agora para poder apresentar a lição de número 9 desta revista do segundo trimestre da CPAD, Encorajamento, Instruções e Conselho. Alcance uma vida cristã e feliz com o ensino dos Salmos. Já estamos na lição de número 9, né? Já passamos da metade, já estamos quase acabando esse trimestre. Mais um trimestre está chegando a seu último mês e finalizando ele, né? Estamos finalizando. Já temos o tema da próxima lição, mas ainda não vou falar, né? Mas você já deve ter visto em alguns sites. Mas o tema da lição 9 é Habitando no Esconderijo do Altíssimo. Ele vai basear aí toda a lição no Salmo 91. Então já vamos ao textuário que ele diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele está em Salmos 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? A sombra do Onipotente descansará. Aqui nós já temos aí, então, o salmista, ele apresentando Deus como altíssimo e onipotente, mostrando todo o poder daquele Deus que ele serve. O resumo da lição diz: quem se relaciona de maneira sincera com Deus pode dizer que ele é o refúgio e fortaleza. Os objetivos da lição são compreender que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, conscientizar de que podemos experimentar o livramento do Senhor e saber por que precisamos estar apegados com o Senhor. Nós sabemos aí que os objetivos eles têm aí 3, né? E cada objetivo ele está referindo-se a um tema, um tópico da lição. Então, o primeiro tópico nós iremos compreender que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O segundo tópico, nós iremos nos conscientizar de que podemos experimentar o livramento de Deus, né, do Senhor, e saber por que, né, no terceiro tópico, nós iremos saber por que precisamos estar apegados com o Senhor. A leitura bíblica em classe, ela vai estar em todo o Salmo 91, né, todo o Salmo 91, lembrando que é muito importante você cobrar dos seus alunos, incentivar essa leitura na sala de aula. Então, assim, você tem 20 alunos, 16 lê, 4 fica de reserva para a próxima semana. Anota o nome desses 4 alunos que não leram e na outra semana você coloca eles para serem os primeiros a ler. Jovens aí tem uma faixa etária a revista ela mesma tem uma faixa etária indicativa de 14 a 16 anos. É claro que nós, dependendo das igrejas, por exemplo, a minha igreja aqui, a turma dessa revista tem até 20 anos, 26 anos que está estudando esta revista. Mas aí, se você pega um adolescente de 15 anos, 16 anos, ele ainda está se familiarizando com a leitura, às vezes tem dificuldade em ler, então orienta a ler um versículo, coloque eles para ler ali a revista, né, durante a sala de aula, os tópicos da lição, para incentivá-los. É muito importante isso, até mesmo para o seu próprio desenvolvimento, tá? A introdução, ela diz assim: a temática dessa lição é o Salmo 91, um dos salmos mais queridos das nossas igrejas. Veremos que ele é um cântico precioso a respeito da confiança em Deus. Ele revela o Altíssimo como refúgio e fortaleza do fiel, sua consequente promessa de livramento e um apelo para que o fiel apegar-se mais ao seu Deus. Que possamos, à luz desse belíssimo salmo, descansar à sombra do Onipotente. Então iremos falar desse salmo, o Salmo 91. É um dos salmos mais queridos, assim como o Salmo 23. Geralmente nós colocamos esse salmo aberto, né? Muitas pessoas colocam esse salmo aberto na sua estante, ou então tem aqueles
aquelas miniaturas de Bíblia que tem escrito esse salmo, né? Muitas pessoas utilizando ele como amuleto. Eu não indico também, reprovo essas ideias de colocá-lo como amuleto, porque esse salmo ele é apenas para você praticar a sua confiança naquele que realmente é aquele que pode te livrar. Não é o salmo que vai te livrar, é aquele que pode, né? O personagem principal do salmo, que é o Altíssimo, o Onipotente, conforme fala ali no seu primeiro versículo, no seu primeiro verso. Então já vamos ao primeiro tópico, que diz: Deus como nosso refúgio e fortaleza. Você tem aí o primeiro subtópico, que é a estrutura do Salmo 91. Então, assim, geralmente, né, nós colocamos as lições, elas estão estruturando primeiro o Salmo para depois discorrê-lo. Então, o primeiro subtópico é a estrutura dele. Então, nós temos aí 3 destaques, que eu sempre coloco, esses 3 destaques, que é: dividimos o Salmo 91 em 3 partes. A primeira é Deus como nosso refúgio e fortaleza. O segundo é experimentando o livramento do Senhor. E o terceiro, apegados ao Senhor. A palavra-chave desse salmo é confiança. Esse salmo é o principal consolo para a igreja quando precisa buscar uma confiança em Deus e lembrar que Ele sempre estará nos guardando. Então, assim, o que vocês precisam orientar aos seus jovens, né? Vocês precisam orientá-los que quando eles estiverem passando por uma dificuldade, quando eles estiverem passando por um momento de aprovação, de tribulação, lembre de quem pode livrá-los, quem pode guardá-los, que é o Altíssimo, o Deus onipotente, o Deus onipresente e o Deus onisciente. É esse que deve trazer, é a Ele que devemos confiar. Nós não devemos confiar em carro, não devemos confiar em cavalo, mas nós devemos confiar no Senhor. Aí nós temos aí a estrutura desse Salmo 3, foi dividido em 3, né? E aí cada tópico vai falar um pouco das estruturações desse Salmo 91. E o primeiro, né, que nós iremos abordar é Deus como nosso refúgio e fortaleza. O segundo é o experimentando o livramento do Senhor. E aí, por último, nós iremos, né, falar um pouco mais como devemos nos achegar a Deus. A palavra-chave desse salmo é confiança, então ele fala muito de confiar, muito de deixar todos os seus problemas na mão daquele que pode te ajudar, naquele que pode te livrar, naquele que pode te guardar, tá bom? Já vamos ao segundo subtópico, que ele diz: o Deus soberano. Você tem aí 4 destaques que eu separei desse tópico, que é o primeiro. Os primeiros versículos remontam a ideia da plena confiança em Deus. O primeiro versículo é uma afirmação do Altíssimo, da grandeza de Deus, usando as palavras Altíssimo e Onipotente. O terceiro destaque é o Salmo 91, é um convite para lembrarmos do poder de Deus e qual servimos e que Ele tem a total capacidade de nos guardar se confiarmos totalmente nele. E o quarto aí é: aquele que não crê no poder de Deus se afastaram da herança da fé deixada pelos pais da igreja e não poderão declarar que Ele é o meu Deus, meu refúgio e minha fortaleza. Então vamos lá. Os primeiros versículos desse salmo, né? E aí nós temos aí o versículo 1 e 2. Ele é ali a ideia da plena confiança em Deus. Ele começa falando: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então aqui ele já traz 2 adjetivos para Deus. E 2 adjetivos de alta classe. Ele fala Altíssimo e onipotente. Então, aquele que você coloca toda a sua confiança é o Altíssimo e o onipotente, ou seja, aquele que está acima de tudo, aquele que está acima de todos e aquele que tem todo o poder. Então, assim, você não está confiando em alguém que pode te trazer que pode demonstrar alguma fraqueza futura. Você não está colocando uma confiança em alguém que pode falhar, em alguém que pode errar, não. Você está colocando a sua confiança naquele que é o acima de todos, acima de tudo, e aquele que tem todo o poder. Ou seja, se ele tem todo o poder, ele nunca irá falhar. Ele sempre irá fazer conforme aquilo que ele deseja e conforme a sua vontade. E ele sempre sabe o melhor que tem para nós, né?
E aí, nos versos 2, ele fala: direi do Senhor, ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Então, assim, você tem aqui o verso 1, ele fala aquele, né? Ou seja, ele está referindo-se à terceira pessoa, porque ele está falando de Deus. E o verso 2, ele fala eu, na primeira pessoa, porque aqui ele está falando quem que vai confiar no Altíssimo, ou seja, eu. E assim, se você está declamando esse salmo, lembrando que o salmo é um louvor, o salmo é um poema cantado, ou seja, se você está declamando o salmo, você está falando você para Deus. Assim, quando nós louvamos, que você tem aqueles hinos cristocêntricos, eu não estou nem falando de hinos antropocêntricos, estou falando de hinos cristocêntricos. Você deposita toda a sua confiança em Deus, você fala que Ele é todo poderoso, você o adora. Esse salmo aqui, nos versos 1 e 2, você está falando que aquele que é o Altíssimo, o Onipotente, aquele que habita, né, no esconderijo do Altíssimo, né, a sombra do Onipotente descansará. E aí eu direi, ele é meu refúgio, a minha fortaleza. Então eu direi, né, ele é meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Então assim, eu não estou confiando em mim, eu não estou confiando em um carro, não estou confiando em um juiz que pode resolver a minha causa. Eu estou confiando nele. E quem é ele? O Altíssimo, o Onipotente. Esse salmo, ele é um convite para lembrarmos do poder de Deus, né? Então, assim, quando nós lemos o Salmo 9:1, nós lembramos do poder de Deus através das palavras que estão sendo proferidas nesse salmo. Então, lembre sempre que ele é o Altíssimo, tá? Já vamos ao terceiro subtópico, que ele diz refúgio e fortaleza. E aí você tem 4 destaques que diz: o segundo versículo está em primeira pessoa. Ou seja, aquele que declama esse salmo sinceramente diz que ele é meu Deus, meu refúgio e minha fortaleza. A experiência de descansar no Senhor traz plena confiança nele. A fortaleza é uma virtude moral encontrada muitas vezes na Bíblia. Deus espera de nós resistência, resiliência e perseverança. A fortaleza não é fundamentada em nós, só encontramos no próprio Deus. Ou seja, aqui nós já estamos vendo que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Mas o que é refúgio e o que é fortaleza? Refúgio é um local que é separado para você poder ali se proteger de um mal. Por exemplo, nós temos aí países que estão em guerra. Países que estão ali, a gente pode ver até na Ucrânia, a guerra da Ucrânia, e muitos brasileiros que estavam na Ucrânia pediu extradição para poder sair desse país e voltar para um país como o Brasil, que não está em guerra. Ou seja, eles buscaram refúgio, ou seja, eles buscaram uma zona de conforto, uma zona de paz. Ou seja, se Deus é o nosso refúgio e você está buscando em outros lugares, talvez você esteja buscando um lugar de guerra. Por exemplo, se você está buscando comprar briga com a justiça e aí você confia em um advogado, claro, obviamente Deus colocou os advogados ali, mas assim, o advogado está ali para julgar, para poder ali te proteger numa causa. Mas suponhamos que ele não consiga, pois ele é falho, ele é humano. Deus é o advogado dos advogados. Então a confiança é em Deus. Ele é o seu refúgio. Suponhamos que você esteja em um momento de muita luta, né? Onde você está sendo extremamente perseguido por Satanás, né, que pode trazer problemas para a nossa vida, lembrando que ele anda em derredor buscando aquele que possa tragar. Só que é isso, vamos lá. Se você não está em plena confiança em Deus, ele está ao seu redor e ele está ali a qualquer momento, pode ali te tragar. Só que se você está debaixo das asas do Altíssimo, ali é um refúgio. Esse é o refúgio. É ali que você busca um lugar de paz. E o que é fortaleza? Fortaleza é a mesma coisa. Quando um país ele está em guerra, ou então, hoje em dia nós não temos muito isso, mas hoje, por exemplo, a muralha da China, a gente olha ali, é muito bonito, tal, muita gente quer ir lá, mas por que aquilo ali foi feito? Porque os chineses estavam tentando se proteger dos ataques que vinham de outros lugares, então aquilo era uma fortaleza. Quando você vai para a Babilônia, ela era totalmente cercada. E ali você tinha, dentro daquela fortaleza, dentro daquele cercado,
você poderia, sem sair daquele lugar, 2 anos de colheita ali, que você poderia se sustentar, ter um autossustento por 2 anos. Era praticamente impenetrável. Só que aí nós sabemos que teve ali porque é humano, foi o humano que fez, mas Deus é a fortaleza impenetrável. Deus, você pode confiar nessa fortaleza. Ele é o seu porto seguro. Essa palavra porto seguro é muito utilizada. Muitas vezes as pessoas falam, tal pessoa é meu porto seguro. Deus tem que ser o seu porto seguro. Se você está passando por um problema de depressão, de crise de ansiedade, problemas ali no seu psicológico, lembre que Deus, ele é a sua fortaleza, ele é o seu refúgio. Busque nele essa proteção. Isso é muito importante, porque hoje nós vivemos numa época, e aí você como professor de escola dominical deve ter muitos jovens dentro da sua classe com problemas de crise de ansiedade, problemas de depressão, problemas ali da sua vida. Então assim, é muito importante vocês agora trazer uma reflexão nesse tópico aqui, esse tópico 3, para que eles possam discutir dentro de uma sala de aula quais são as suas dificuldades, seus problemas, e trazer uma reflexão. Fala assim, Deus pode te trazer um refúgio. Deus é a sua fortaleza. Se fortaleça nele, pois ele é o seu porto seguro. Talvez o seu pai não seja, talvez o seu amigo não seja, talvez o seu professor não seja, talvez eu como professor, como seu professor não seja, mas Deus é o seu refúgio. Amém? Então já vamos aí ao segundo tópico, que ele diz, experimentando o livramento do Senhor. O primeiro subtópico é livramento dos homens maus e das doenças. E aí você tem 3 destaques. Primeiro, o salmista passa a descrever os diversos livramentos que Deus concede ao fiel que tem Deus como refúgio. O livramento refere-se aos perigos dos homens maus. E o terceiro destaque no versículo 7 e 8, mostra que os ímpios cairão e receberão a sua recompensa e juízo. Então aqui esse tópico, nós iremos falar dos versos 3 ao 13 desse verso de salmo, desse salmo, E aí, nesse primeiro subtópico, nós iremos falar dos versos 3 ao verso 8. Então aqui ele fala o primeiro verso. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro, e na verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, somente os teus olhos olharão e verão a recompensa dos ímpios. Ou seja, aqui ele está falando de diversas dificuldades que você poderá enfrentar nos seus dias. Só que aí ele fala que você, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, porque ele te livra do laço do passarinheiro. O que é o laço do passarinheiro, Por exemplo, você vai pegar passarinho, e aí você coloca um cachinho assim, com uma caixinha. Eu vou colocar aqui o desenho, eu vou colocar aqui a fotinha aqui do que é isso, Que é uma armadilha para passarinho. Passarinho vai, come lá e puf! Só que Deus te livra desse laço. E Deus te livra também da peste perniciosa, Ele te livra de problemas ali da peste, De animais que pode trazer doença de Chagas, essas coisas, Ele também, você não temerá espanto noturno. A noite é o momento mais perigoso, porque a noite é quando tem animais, por exemplo, aí a gente está falando meio que da natureza, Porque aqui é tudo simbólico, não que você vai entrar numa armadilha de passarinho e... Não, é simbólico, Acho que todo mundo compreendeu que isso aqui é simbólico. Mas assim, à noite, os animais que caçam, os predadores, eles têm visão noturna. Então, eles geralmente ficam até com o olho brilhando. Por quê? Porque eles conseguem ver à noite, porque eles foram ali feitos para isso. Então, os animais ali que são presas, eles estão ali vulneráveis, pois é um momento em que eles não estão enxergando. E aí vem e aí são apreendidos por esses animais. Só que aí que tá. Deus, ele te livra disso. Ele te livra de todos esses maus. E aí você entende, então, que ele vai te livrar de tudo. E o que é interessante é que se nós irmos lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo... Cadê? Não.
Assim aconteceu. Aqui, ó, desculpa. Se você for em Mateus capítulo 23, versículo 37, ele diz assim, ó: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que não dos que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Ou seja, os judeus, o povo de Israel ali, Jerusalém, aqueles que matam profetas, né? É o Jerusalém que cometem atos ali, né? Atos complicados, né? Quantas vezes Deus quis guardá-los e Deus está falando hoje para você, ó, quantas vezes eu quis te proteger como a galinha protege seus pintinhos debaixo das suas asas. Então assim, ele quer te proteger assim como ele protegia o povo ali de Jerusalém. E aí que tá. E aí ele coloca aqui uma série de pestes que é na escuridão, mortandade que assola o meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. A gente já ouviu muitas vezes isso, né? 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quantas vezes você já deve ter passado por isso, de 1.000 cair ao teu lado, né? Pessoas passarem, claro que não 1.000, né? Mas você vê pessoas de um lado, passarem por um problema, uma doença, por exemplo, nesse Covid, né? Nessa pandemia. 1.000 passarem ali do seu lado com pandemia, outros 10.000 terem Covid e você não ter essa doença, né? Esse problema. Quantos faleceram, mas aí que tá. A gente vai chegar num ponto mais pra frente que também tivemos justos que morreram com essa doença. Porque também nós não estamos 100% ali, porque essa promessa de proteção não é terrena. Ela pode ser terrena, mas ela não é uma promessa aqui. Nós iremos falar isso futuramente, tá? Mas aí, se você olhar aí também no final 7 e 8, você vai entender que Deus vai te mostrar aí a recompensa dos ímpios, né? E qual é a recompensa dos ímpios? É a justiça. E o que é a justiça? Se ele é ímpio, ele vai ter que pagar pela sua impiedade, tá bom? Segundo subtópico, triunfando na batalha. Você tem aí quatro destaques, e aí fala: dos versos 9 a 13 são a continuidade da descrição de segurança que o fiel tem em Deus. As 10 pragas do verso 10 é um paralelo às pragas do Egito. Assim como Deus livrou o seu povo, ele pode livrar ainda hoje. Os versos 11 e 12 trazem uma intervenção do mundo espiritual do mundo físico. Ele protege com seus anjos. Os versículos foram usados por Satanás na tentativa da tentação de Jesus. Então vamos lá. Dos versos 9 a 13, então, nós temos a continuidade da descrição da segurança que o fiel tem. E aí, se você olhar lá no verso 10, assim, ó, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Isso aqui é uma ilustração das 10 pragas que tiveram lá no Egito. Lembrando que, assim, Israel estava dentro do Egito. Provavelmente estava no meio. Não estava nas regiões periféricas. Talvez estivesse, mas estava dentro ali do Egito. Mas, assim, a praga atingiu todo o Egito. Porém, não atingiu o povo de Israel. Entendeu? É da mesma forma que ele fala que nenhuma praga vai te atingir a tua casa. Quando teve ali o anjo da morte na última praga, que eles passaram ali o sangue nos umbrais, que significavam ali, tinha um significado de Jesus, né? O sangue de Jesus que nos purifica ali do pecado. O anjo passava, quando via aquele sangue, ele passava direto. Sabe por quê? Porque estava marcado. Assim como nós somos hoje selados pelo Espírito Santo. Então, quando você é selado, você vai... O que é o selo, né? O selo do Espírito. Quando você tem o selo do Espírito, você tem uma pessoa que é rica, uma pessoa que tem condições, ela tinha um anel, e o anel tinha ali o emblema da sua família, o seu emblema. Ela ia ver árvores, né? Ela falava assim, eu quero essa árvore, eu quero essa árvore, eu quero essa. Só que ele não pegava naquele momento. Ele ia lá e marcava com o seu anel as árvores que ele queria. E aí depois outra pessoa ia lá e cortava essas árvores e levava para ele. O que isso significa, né? Assim como hoje você é marcado, né, pelo selo do Espírito Santo, Satanás ele não pode mexer naquela árvore. Se alguém olhasse aquela árvore e falasse, não, ela já está marcada, eu não posso pegar ela. Então eu tenho que ver outra árvore. Por quê? Porque ela estava selada. Você hoje é selado pelo Espírito Santo. Então hoje você está protegido, tá bom? Já vamos a... E aí, se você olhar aí o verso 12, né?
verso 11, porque os seus anjos dará ordem a seu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos, é o mesmo versículo que Satanás fala lá na tentação de Jesus. Se você for olhar ali em Mateus ali, deixa eu ver aqui, Mateus, no capítulo 4, ele fala assim, no capítulo 4 e versículo 6, né? Mateus capítulo 4, versículo 6, ele diz: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Olha o que está escrito. Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Só que aí que tá, né? Jesus não era besta, né? Jesus era muito inteligente, ele entendia que o Satanás estava querendo ali enganá-lo. E aí Jesus fala, também está escrito, o Senhor não tentarás. E não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, aqui está falando por quê? Porque você tem plena confiança no Senhor. Não é para você se jogar de um lugar alto. É para você confiar nele, confiar no Senhor. Mas também não é para tentar o Senhor teu Deus. Às vezes as pessoas entram em problemas por causa deles mesmos. Eu não tô falando somente de se jogar de um penhasco. Eu tô falando assim, entra numa enrascada porque é dinheiro fácil. Ah, é dinheiro fácil, eu vou entrar nisso aí, não vai dar nada. Aí dá um problema, aí depois quer falar que a culpa é de Deus. Não, a culpa é sua. Entendeu? Deus vai me livrar. Deus não vai te livrar. Sabe por quê? Porque você tentou ele. Você tentou o Senhor teu Deus. Assim como quando o diabo fala para Jesus se jogar lá do lugar lá, ele não se jogou. Tá bom? Já vamos aí ao terceiro subtópico que diz, um olhar mais profundo. O salmista nos traz uma reflexão do poder de Deus e a relação do fiel com Deus soberano. Porém, nem sempre temos um livramento terreno. Temos na história diversos casos de pessoas que são fiéis a Deus e mesmo assim padece por uma doença incurável e um acidente fatal. Isso não significa que essa pessoa perdeu a fé em Deus. Apesar de nem sempre termos um futuro bem-sucedido na terra, Deus reservou uma morada eterna no céu para aqueles que são fiéis a Ele. Agora eu quero ler aqui o que está escrito em João 16:33, que ele diz assim, ó: Eu lhes disse essas coisas para que em mim tereis paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, qual foi a promessa de Jesus aqui? Ele falou assim, eu te dou a minha paz, tá? Eu estou falando isso para que vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições. Ou seja, mesmo que você confie em Deus, mesmo que ele seja o seu refúgio, ele seja a sua fortaleza, você ainda pode passar por problemas. Você ainda pode passar por dificuldades. Você ainda pode passar por doenças incuráveis. Lembra quando eu falei da pandemia? Que pessoas que foram justas, fiéis, ainda morreram de Covid? Morreram. Por quê? Porque nós, como seres humanos, estamos sujeitos a passar por todos os problemas terrenos. Doença, dívida, nós estamos sujeitos... Claro que dívida ali muito... Pode ter um desemprego, que pode gerar uma dívida, você pode passar por você tem uma coisa planejada, só que não acontece de acordo com o que você quis, perseguições, né? Nós sabemos que a igreja perseguida passou muitas perseguições. Se você for olhar ali em 2 Coríntios, no capítulo 4, ele fala assim, ó, versículo 8, ele fala, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Ou seja, você pode passar por tribulação, você pode passar por problema, você pode ser perseguido, mas você tem paz, e isso não te desanima, isso não te desampara. Sabe por quê? Porque ele é o seu refúgio e ele te dá a paz. Isso ele te prometeu. Paz. Ele não prometeu que você iria passar, que não iria passar por problemas, mas ele te dá paz, lembrando que ele reservou para você um lugar lá no céu. Lá no céu, sim, será o seu local de refúgio, a morada do Altíssimo, onde você verá a justiça sobre os ímpios. Os ímpios serão julgados nos últimos dias, tá bom? Vamos ao terceiro tópico, apegados com o Senhor.
O tempo de se apegar a Deus, né, o primeiro subtópico, que diz: o tema confiança continua presente no verso 14. As palavras livrarei e protegerei são consequência de se apegou a mim com amor. Devemos conhecer a Deus através da sua palavra, só podemos conhecê-lo lendo a Bíblia e amando cada vez mais a busca pelo conhecimento de suas escrituras. Então, assim, como nós conhecemos a Deus? Através da sua escritura, através da Bíblia. Você amando ler a Bíblia, você amando buscá-lo, né? A palavra livrarei, aqui no verso 14, que ele diz: pois é tão encarecidamente me amou, também eu o livrei, poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Para você ser colocado no alto retiro, no lugar alto, você precisa conhecê-lo, né? E você precisa conhecer a Deus. Como você conhece a Deus? Através da sua palavra. Você conhecendo, você sabe que ele é amor, mas também ele é justiça. E aí ele busca que você não pratique o pecado, que você busque sempre um constante arrependimento e uma constante santificação, pois ele é santo. E assim como ele é santo, ele quer que nós sejamos também santos. Vamos ao segundo tópico, subtópico, que o tempo já correu, né? Já correu bastante. O tempo de relacionamento profundo. O versículo 15 diz que o fiel invocará o Senhor e ele o responderá. Na oração conhecemos o Senhor, temos intimidade com ele e vivenciamos sua presença dentro de nós. É na batalha da oração que nosso relacionamento com Deus se aprofunda. E é muito bom ter a experiência das nossas orações sendo respondidas por ele. Mostra que ele está nos olhando e está ao nosso lado. Ou seja, né? Além de nós conhecermos Deus através da sua palavra, nós podemos ter uma intimidade com ele. Como que nós criamos um vínculo de intimidade com alguém? Conversando. Não tem como eu conhecer a pessoa sem conversar com ela, buscar mostrar os seus problemas, suas situações, e ela também comentar, né, o que está acontecendo. E Deus, ele está sempre aberto ao homem para poder ouvi-lo. Só precisa ter uma oração sincera diante de Deus e falar: Deus, eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade. Deus, eu quero o Senhor mais perto de mim. Eu te agradeço pela minha vida, te agradeço pela saúde, te agradeço por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. E aí, tendo uma oração sincera, buscando essa sinceridade com Deus, buscando ele cada vez mais em oração, a sua oração é respondida. Você tem um problema, pessoas que têm intimidade com Deus, ora e Deus resolve o problema. Sabe por quê? Porque Deus, ele luta por você. Mas você precisa fazer a sua parte, precisa buscar essa intimidade com ele. O mesmo Deus de Moisés, quando falava face a face, Moisés falava face a face com o Senhor. É o mesmo que hoje quer falar com você aí do seu ladinho. Então, entre num lugar fechado, né? Como fala, entre no seu quarto, feche a porta e fale com Deus. Você não precisa entrar no seu quarto e fechar a porta, mas busque um local de intimidade, busque essa intimidade com ele. Assim, quando você casa, se você não tem uma conversa com a sua esposa, com seu marido, falando com ele, contando seus problemas, falando para ele o que você quer, o que você sente, você nunca vai ter intimidade. Assim com Deus também. O relacionamento com Deus é como se fosse um relacionamento de um casal. Lembrando que nós somos a noiva de Cristo. Estamos naquele processo do namoro, em que, até no namoro, mesmo se você não conhecer ali o seu cônjuge, o seu futuro cônjuge, você não tem como casar, é impossível casar. E nas bodas você já é a sacramentação. Então fale com ele, busque essa intimidade com ele. Terceiro subtópico, desfrutando do favor do Senhor. O versículo 16 conclui o salmo com uma promessa de longevidade e de salvação. Não podemos esquecer que a promessa de longevidade não é terrena, ela é para a vida eterna quando partirmos desse mundo e encontrarmos com Cristo no céu. O Salmo 91 nos ensina que vale a pena confiar em Deus e tê-lo como nosso refúgio, pois assim viveremos o bem tanto na terra e principalmente no céu. Verso 16, dar-lhe-ei abundância de dias, lhe mostrarei a minha salvação. Essa promessa, ela é no céu. Claro que você também pode ter uma vida plena, uma vida terrena abençoada, mas se não tiver, não venha buscar um questionamento a Deus no Salmo 91. Ah, Deus, o Senhor não prometeu? Não, ele prometeu no céu, ele prometeu aqui na terra paz, e que você teria aflições, mas você também venceria essas aflições, pois ele venceu o mundo. Assim como ele venceu, você também vencerá com paz. O mundo pode desabar ao seu redor, mas você
tem confiança nele. E aí o escritor tem um livro, né, que eu queria muito buscar esse livro em PDF, e depois eu vou tentar achar, que é do George Wood, né, e ela é pela própria CPAD, né, ela é trazida pela própria CPAD, que ele traz aqui. Ele fala dessa, não venha entender, né, não venha buscar isso na terra, não é terreno. Na terra nós podemos sofrer com doença, podemos sofrer por aflições e perseguições. É no céu que nós iremos ter esse refúgio máximo aí que é prometido, tá? Já vamos seguir a conclusão que diz: nessa lição estudamos a respeito de Deus como nosso refúgio e fortaleza. Quem se refugia nele recebe sustento e livramento. Confiar inteiramente em Deus é a grande mensagem desse salmo. Por isso, a despeito das circunstâncias das adversidades externas, a nossa fé estará amparada em Deus. Ele é nosso esteio, sustento e rocha inabalável. O Salmo 91 é uma expressão que revela uma confiança inigualável ao Todo-Poderoso. O Senhor é poderoso para nos guardar de todo o perigo. Os sistemas de segurança do homem, por mais sofisticados que sejam, podem falhar, mas o Senhor é infalível. Então não deixe de se preocupar e o medo dominarem o seu coração. Confie inteiramente no Senhor. Já quero agradecer por mais essa oportunidade de falar com os irmãos. Não esqueçam de curtir esse vídeo, comente e compartilhe. Também não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho para receber notificações de mais vídeos. Nós temos soltado aí pré-aulas todos os dias. Nós temos aí alguns conteúdos aí para poder disparar aí ao decorrer das semanas. Irá sair semana que vem mais um capítulo Descomplicando a Bíblia. Eu sei que demora um pouco para eu soltar, mas é porque eu preciso estudar e também ter um tempo para gravar e depois editar, que demora um pouquinho, tá? Mas já quero agradecer a todos por ficar até o final e tchau!